a Catrine, e o nosso artigo, o tema é Telhado Verde como estratégia de mitigação de ilhas de calor em São Paulo. Bem, esse artigo ele apresenta uma avaliação de estratégia de mitigação de ilhas de calor urbanas por meio de um estudo de caso de uma área no bairro Parque Residencial do Lagos, em São Paulo. O objetivo dessa pesquisa é de avaliar as estratégias de mitigação de ilhas de calor urbana através de estudos de caso que foram feitos através do EnvioMet e foi necessário coleta de dados micrometeorológicos usados na geração de 3 conjuntos de imagens, como vai mostrar no decorrer do trabalho, comparando os sistemas de telhados verdes extensivo e os telhados verdes intensivo. A partir disso, avaliou-se como que foi feita uma comparação dessas temperaturas nesse tipo de cenário, com a referência que existe hoje. Bem, os telhados verdes ou green roofs são áreas que podem ter um tipo de vegetação rasteira arbustiva ou de porte arbóreo sobre as casas, edifícios residenciais, comércios, indústrias ou edificações públicas. Elas são esses tipos de telhado, como mostra a foto aqui, ao lado esquerdo é o modelo de telhado verde extensivo e o outro verde intensivo. Se analisarmos, por exemplo, a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente pode ver que, ao inserir esses tipos de telhados, melhora muito a vida de toda a população urbana, porque lá em São Paulo há uma diferença de aproximadamente 14 graus de temperatura entre um bairro arborizado ou um bairro árido, no mesmo dia e no mesmo horário, por exemplo. Então, essa proposta de com esses tipos de telhado verde, tanto extensivo ou intensivo, são propostas que vão trazer um melhor conforto térmico para quem está no local e também para as pessoas que estão circulando naquele momento. Geralmente, esses telhados verdes convencional, eles são compostos por um suporte estrutural de telhado, da construção do telhado. Eles necessitam uma avaliação de carga permanente acidental e uma camada de impermeabilizante para que a água não atravesse a estrutura da cobertura. Geralmente elas vão escorrendo para as calhas e projetadas hidraulicamente com uma camada protetora, para que as raízes dessas vegetações não prejudiquem a camada impermeabilizante. E também deve ter isolamento térmico para dificultar a dissipação do calor. Os telhados verdes extensivos, eles possuem uma vegetação que não necessita de cuidados constantes. Geralmente essas plantas que são cultivadas ali, elas são gramíneas ou outras espécies que não precisam de muita água para se desenvolver, além da alta profundidade. Já a construção dos telhados tipo intensivo, eles têm como característica na sua estrutura muito mais complexa, porque é necessário a implementação de custos mais altos para manutenção. E nesse tipo de construção também as vegetações que são cultivadas ali, elas são gramíneas ou arbustos, pode ser de flores ou árvores, desde que a cobertura ela não possui uma inclinação favorável para a ocorrência de deslizamento. Mas assim, vale lembrar que além da escolha correta da vegetação para cultivar nesse tipo de telhado, é importante que haja nutrientes e haja a quantidade de água adequada, certo, para que favoreça as condições do crescimento e da sobrevivência dessas plantas. Bem, o desempenho e balanço térmico dos telhados verdes. Os telhados verdes são capazes de alterar o desempenho e balanço energético, sendo resultado de uma combinação de fatores, que são os fatores reflexão da radiação solar,
radiação de ondas longas, calor latente e inércia térmica. Esse primeiro fator de reflexão, ele é um tecido foliar que absorve o espectro solar, referente a pigmentos sintetizantes, como a clorofila que é absorvida através da luz azul e vermelha. Bom, como já dito, né, o método utilizado foi o software InVimet, né, para o estudo, e essa foi a área escolhida. Ela fica localizada no bairro Parque Residencial dos Lagos, próximo ao projeto urbanístico Cantinho do Céu. Essa área aí é uma área com 270 metros quadrados, 270 metros por 270. Que tem como função representar as variações e contrastes das características físicas desses espaços, no que se refere ao traçado urbano, gabarito de edificações e a forma de ocupação. E foi dividido em 3 etapas, né, que foi a fase preparatória, que é a definição da área de estudo e a caracterização, que foi essa área que eles escolheram. A fase 2, que é a fase da simulação numérica, que engloba a composição dentro do software, e a fase 3, que são as análise dos resultados, que os mapas apresentam a variação de temperatura do ar verticalmente e horizontalmente. A altura é de 7 metros a partir do solo, e os horários de análise são às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 9 horas da noite. Pode passar. A configuração, né, do software foi como dia de início da simulação em formato de dia, mês e ano, o horário de início da simulação em formato de horas, minutos e segundo, período total da simulação em horas, frequência do registro de dados do estado modelo em minutos, velocidade do vento, a definição do vento, rugosidades da superfície no ponto de referência, a temperatura inicial da atmosfera, a umidade específica e a umidade relativa do ar. Pode passar. Aí aqui nós temos os resultados. Na primeira figura, né, que são o das 6 horas, que é o início da manhã, percebe-se uma melhora discreta no mapa do telhado extensivo, que é a primeira figura, que está mais roxinha, que ela tem uma variação de 0,9 a 0,12 graus Celsius mais ao sul. Em contrapartida, no telhado intensivo, que é esse de baixo, que está mais azulzinho, houve uma diferença de temperatura mais acentuada, que é mais ao centro do mapa. Em alguns pontos, chegou a 0,49 graus Celsius, sendo a média no telhado intensivo maior que a média do extensivo. Às 3 horas da tarde, que são esses do meio, o impacto da incorporação dos telhados se torna menos centralizado, podendo identificar maiores manchas amareladas a azuladas. Neste período, foi verificada uma redução de temperatura em média de 0,15 graus Celsius para o telhado intensivo e de 0,23 para o telhado extensivo, com valores pontuais de até 0,27 graus Celsius. E às 9 horas, a variação reduzida sendo maior na área central do mapa, mas ainda com a maior variação do que o período das 6 horas. Desta forma, nesse horário, a média do telhado extensivo é de 0,19 graus, com valores pontuais de até 0,23 graus no telhado intensivo, e a média é de 0,24, com valores pontuais de 0,51 graus Celsius. Então, como vocês puderam perceber, né, na primeira figura, no telhado intensivo e no telhado extensivo, a parte mais roxinha é de 0 graus, podendo chegar até 0,49 graus Celsius, que é a parte mais azul. No da 3 horas, o roxinho, né, podendo chegar até 0,27 do azul. E à noite,
das 9 horas, que é o roxinho, podendo chegar até 0,51 graus Celsius. Então, é possível perceber que ambos os sistemas, o horário que sofre o maior impacto são as 3 horas, com redução em média de 0,15 no extensivo e 0,23 no intensivo. Porém, a redução por meio do telhado verde ocorre nos 3 horários analisados. Pode passar. Nessa figura, que são os cortes, né, mostra os cortes dos terrenos das 6 horas, das 3 horas e das 9 horas, que é o corte AA sentido leste-oeste. Nessa figura, às 6 horas, pode notar a redução de temperatura em média de 0,1 entre o nível da rua para os 40 metros de altura do sistema intensivo e de 0,38 para o sistema intensivo com regiões pontuais que chegam até 0,56 graus Celsius, enquanto no telhado intensivo é de no máximo 0,2 graus Celsius. Às 3 horas, que é esse do meio, a redução média do telhado extensivo é de 0,25 graus Celsius, com regiões pontuais com redução de até 0,3, localizados próximos ao sistema. Enquanto no telhado intensivo, a média é de 0,36, com regiões pontuais chegando a 0,42. E às 9 horas, que é esse último, o telhado extensivo é de 0,16, com regiões pontuais de 0,24. E no telhado intensivo, a redução de temperatura média é de 0,24, com regiões pontuais de 0,51. Nos 3 cortes é possível perceber a redução de temperatura se prevalece onde os telhados se encontram mais próximos aos edifícios. Tá, e pode passar. E agora, não, no próximo, antes, aí, nesses daí, que é o outro corte, que é o sentido norte-sul. Às 6 horas, ele tem uma redução da temperatura de 0,06 entre o nível da rua para o sistema extensivo e de 0,23 para o sistema intensivo, e pode chegar até 0,47, enquanto no telhado extensivo é de no máximo 0,2. Às 3 horas, que é esse do meio, no telhado extensivo pode chegar até 0,28, e no telhado extensivo a média é de 0,30, com regiões pontuais chegando a 0,48. E às 9 horas, no telhado extensivo, é de 0,10, com regiões pontuais de 0,20 localizados próximo ao sistema. No telhado intensivo, a redução de temperatura média é de 0,29 graus Celsius, com regiões pontuais de 0,50 graus Celsius próximos ao sistema. E nos 3 cortes também é possível perceber que a redução de temperatura se prevalece onde os telhados se encontram mais próximos em relação dos telhados de edifícios mais distantes entre si, sendo que os edifícios mais baixos conseguem intervir na temperatura no passeio de pedestres, sendo essa modificação de temperatura menos perspicaz em edifícios mais altos. A redução de temperatura consegue atingir até 40 metros de altura do nível do solo, sendo que a maior redução se encontra às 3 horas para ambos os sistemas, sendo a maior redução pelo sistema extensivo. Pode passar. Então, pode-se notar que a ferramenta, né, o software, se mostrou útil para a verificação da diferença de temperatura pela utilização dos sistemas verdes. As 2 estratégias adotadas apresentam uma redução da temperatura do ar em maior ou menor grau nos períodos estudados. O maior efeito da redução de temperatura média do ar foi registrado pelo sistema extensivo às 3 horas, demonstrando a capacidade de melhor mitigação do extensivo em comparação ao intensivo.